Tá certo? Então, para ilustrar melhor isso, né, eu quero aqui indicar três calhamaços para vocês. E eu vou ler uma citação do padre francês Augustin Roussel, né, que ele faz a respeito das liberdades, das falsas liberdades liberais. Mas primeiro vamos às indicações aqui. Porque, para resumirmos as democracias liberais, em toda a sua história, nós podemos resumir a uma palavra: libertinagem. Libertinagem. Tem esses três calhamaços aqui. O primeiro, a fé revolucionária do James Billington. O segundo, mais famoso, né, do E. Michael Jones, Libido Dominant. E o terceiro, que foi traduzido recentemente e editado pela Vide, o livro do Le Pen, The False Dawn, né, a falsa aurora. Esse livro aqui, ele é realmente muito chatinho de se ler, porque são muitos documentos, mas assim, é um livro essencial. É um livro essencial. Quando eu li ele em inglês, eu apanhei igual um... pra ler tudo isso aqui. E agora veio a versão em português, graças a Deus, para facilitar coisas que eu não havia entendido muito bem. Né? E o livro do E. Michael Jones, então, vai mostrar assim, um negócio avassalador. Avassalador. Em como as democracias liberais elas carregam, então... E elas foram criadas, a grosso modo, se nós estudarmos a história de Marquês de Sade, como faz muito bem E. Michael Jones, não é isso? E de todos os revolucionários maçons, em como realmente a libertinagem sexual, né? Realmente a libido, né? As paixões, a dominação das paixões, mais baixas, mais rasteiras, que desconsideram o homem em toda a sua magnitude como criatura de Deus, em como isso foi, assim, colocado como premissas místicas da democracia liberal. Certo? Em como a vontade desenfreada, as paixões sensíveis mais desenfreadas viraram regimes políticos. Essa red pill é difícil da gente tomar, principalmente os conservadores mais deslumbrados com o regime democrático moderno. Que eles acreditam que a limitação dos poderes nos regimes democráticos modernos são necessariamente antagônicos ao totalitarismo. Quando que, se nós estudarmos com mais afinco, nós vemos que a própria dinâmica do Estado moderno ela é totalitária porque ela é centralizadora. Ela é racionalizadora, como eu disse. Então, se nós pegamos um livro, que eu esqueci de... Se eu soubesse, seria pego, mas um livro do Bertrand de Juvenel, né, chamado O Poder e História Natural do Seu Crescimento, o francês vai falar ali, né, que realmente os regimes modernos, eles são, assim, inconcebíveis. É inconcebível essa questão de limitação de poder. Porque tudo que você faz, você depende desse mesmo regime. Ou seja, ele só tende a crescer, a crescer, a crescer, a crescer. Não tem como ele diminuir mais. Então, quer dizer, o Leviatã robesiano, ele é sempre alimentado. Sempre alimentado, né? E para ilustrar melhor essa questão da libertinagem, tem, como eu disse para vocês, esse livro aqui, né, Liberalismo e Catolicismo, do padre Augustin Roussel, e ele vai falar sobre a falsa liberdade liberal, né? Logo na página 17 aqui, ó, página 17, tem um tópico chamado Os Aspectos do Liberalismo. Eu vou ler para vocês aqui, é bem breve. O liberal é fanático pela independência. Ele a enaltece até o absurdo em todos os domínios. E aqui, vejam bem, quando nós falamos que o liberal ele é assim, fanático pela independência, para vocês verem como o regime democrático ele é assim, sedutor e ele é perigoso. Por quê? Porque utiliza de uma retórica que você não acha ruim. Quem não quer ser independente? Quem não quer ser livre? Quem não quer ter uma consciência livre? Quem não quer ter uma consciência crítica? Você fala isso, as pessoas falam, mas peraí, então eu sou liberal? Como não? Eu sou independente, ninguém me prende, eu não devo nada pra ninguém, eu não tenho nada a ver com ninguém, eu não tenho que ficar prestando contas pros outros mesmo. É por isso que há o anacronismo em liberais falar que o regime da cristandade era coletivista. O que é um absurdo. O que é um absurdo quando, na verdade, havia real liberdade nos regimes cristãos quando o liberalismo destruiu a liberdade, né? E aqui eu vou continuar dizendo. A independência do verdadeiro e do bem em relação ao ser é a filosofia relativista da mobilidade do devir. Ou seja, nada é verdade. Algo está verdade. Algo pode vir a ser verdade. Mobilidade. Algo está verdade, mas depois não pode ser mais. Do eterno devir. Não está verdade ainda, mas pode vir a ser. É uma possibilidade. Então nós não postulamos que o ser
é o ato de ser. Para que uma coisa saia do movimento, ou seja, da possibilidade, a sua atualização, ou na linguagem escolástica, da potência a um ato, tende a haver então uma estrutura, tende a haver uma coisa, realmente não posso chamar de coisa, mas apenas para facilitar, o pessoal tomista vai ficar bravo comigo, né? Se eu falar, não é uma coisa, né, Daniel? Não é uma res, eu sei que não é uma res, mas apenas para facilitar aqui, é uma coisa então, que sustenta, né, está ali sustentando a possibilidade de uma coisa vir a ser e a ser. Ou seja, há um ato dos atos. É uma coisa que sai da possibilidade para a atualização, ou seja, esse livro, pegar esse livro que está aqui agora, ele tem possibilidade de vir para cá se eu movê-lo. Ou seja, ele está aqui em possibilidade, pronto, ele foi atualizado para essa posição que eu coloquei agora. Mas que se não houvesse uma proporcionalidade, uma ordem, né, no movimento, uma ordem da possibilidade da minha ação em relação ao objeto, não haveria como. Né? Assim como ele está aqui agora, ele foi da potência que estava aqui ao ato que está aqui, agora ele é potência para voltar aonde ele estava se eu movê-lo. Então aqui, pronto, ele saiu da potência, agora ele foi atualizado nesta posição e assim ele pode então ser transitado se eu o movê-lo. Assim como o meu movimento sai da potência ao ato do jeito que eu estou movendo as minhas mãos, do jeito que eu estou falando, porque é uma proporcionalidade na realidade. Tá certo? Então, para ilustrar melhor isso que eu estou dizendo aqui. Né? Mas que para o liberal, o ato de ser nunca existiu. E continua. A independência da inteligência em relação ao seu objeto. Soberana, a razão não tem de se submeter a seu objeto. Ela o cria, de onde a evolução radical da verdade, subjetivismo relativista, que depois, no próximo momento, acaba virando um absolutismo infernal. Porque tudo, você atenta contra a democracia. Ah, isso atenta contra a democracia, isso é antidemocrático. Então você transforma a democracia num dogma sacrossanto, né? A independência da vontade em relação à inteligência, força arbitrária e cega, a vontade não tem de se preocupar com julgamentos e avaliações da razão, ela cria o bem como a razão cria o verdadeiro. Não há adequação entre o intelecto e a coisa. A independência da consciência em relação à regra objetiva, a lei, ela mesma se erige em regra suprema da moralidade. A independência das potências anárquicas do sentimento em relação à razão é um dos caracteres do romantismo, inimigo da presidência da razão. Rousseau, Michelet, né? Todos alguns iluministas aí. Alguns iluministas. A independência do corpo em relação à alma, da animalidade perante a razão, é a inversão radical dos princípios e bens humanos. A independência do presente em relação ao passado, de onde o menosprezo da tradição, o amor mórbido da novidade sob o pretexto de progresso. A independência da razão e da ciência em relação à fé é o racionalismo para que a razão juíza soberana e medida do verdadeiro se baste a si mesma e rejeite toda a dominação alheia. A independência do indivíduo em relação a qualquer sociedade, do filho perante os seus pais, é isso que está acontecendo ou não é? Me digam se é exatamente isso que está acontecendo com mais profusão nos dias modernos. Os filhos se atentando contra o pai, a emancipação dos filhos contra os pais. E isso o Michael Jones vai dizer nesse livro também. Né? Assim como James Billington vai dizer. Essa emancipação, né, da mulher em relação ao marido, ou seja, o esvaziamento do sacramento. Do cidadão em relação ao Estado, ou seja, você tem o conceito de cidadão para o Estado. Ou seja, o Estado saiu do quesito acidental, ele tornou-se substância. Do fiel perante a igreja, é o individualismo anárquico para que o homem naturalmente bom, no quesito do Rousseau, ou em progresso fatal do Payot ou do Bayet, possa evoluir à sua maneira, com toda a liberdade de viver intensamente sua vida, qualquer ataque a essa liberdade, blá blá blá, sagrada, tirania, despotismo, etc. A independência do operário em relação ao patrão. A independência do homem, da família, da profissão, do Estado, sobretudo em relação a Deus, a Jesus Cristo e à Igreja. A independência do povo e seus representantes em relação a Deus. A soberania popular. O poder emana do povo. Esse axioma clássico das democracias liberais. O poder não mais emana de Deus como está na epístola aos romanos, na epístola aos hebreus, não. O poder emana do povo, é o voluntarismo, é o povo que cria a ordem através da sua vontade separada da razão. Porque a razão vai adequar o que vai apreender as leis, a lei natural, o direito natural, que depende do direito divino e da lei divina. Não é mais isso. Não é isso. E, entre outras
independências aqui, né? Aí ele diz aqui, só para finalizar o comentário do padre, né? Ele fala: mas o liberalismo, longe de ser uma doutrina coerente, um sistema formulado, é sim uma doença do espírito, uma perversão do sentimento com base no orgulho, mais uma orientação do que uma escola, um estado de espírito do que uma seita, né? O liberalismo aparece então como a afeição desregrada do homem pela liberdade e independência, que o torna impaciente com o limite e com o lugar, com o julgo e com a disciplina, com a lei e com a autoridade. Essa questão liberal de sempre querer revolucionar, revolucionar, revolucionar é a novidade, em nome da democracia, inclusive, né? Em nome da democracia. Então, para vocês verem, né, o que é realmente o liberalismo, ou seja, uma destituição da verdadeira liberdade. Porque os cristãos sempre defenderam que a liberdade é uma potência, uma possibilidade da vontade, e que só há liberdade de ação se a vontade se ordena à razão, né? E como ordenar isso praticamente? Através das virtudes que repousam nos hábitos e nos costumes. Sendo a principal, a virtude das virtudes, a prudência. O que é a prudência? Podemos defini-la então como a reta razão ao agir. Como a reta razão ao agir. Isso é a prudência. É a virtude das virtudes. Porque se você é uma pessoa com temperança, você também é uma pessoa automaticamente prudente. E assim vai, né? Por isso que é necessário estudar a ética das virtudes em São Tomás de Aquino, para você entender o que é a verdadeira liberdade. Se você defende que há liberdade para fazer o que você quiser, independentemente do objetivo, você está me dizendo então que se você pegar uma arma agora e ir lá matar o seu semelhante, você fez isso porque você é livre e ninguém deve dizer aquilo que você deve fazer, o que não deve fazer, nenhuma lei objetiva, porque você é livre. É lógico que, ao propugnar o racionalismo, o liberal cai no irracionalismo. Cai no irracionalismo, ele cai no sentimentalismo. Porque toma a liberdade como se sacrossanta fosse. Como se fosse um princípio e o fim de todas as coisas. Mas o que é absurdo. Então, se você é livre para fazer tudo, por que você não pega uma arma ou por que você não pula na frente de um carro? Porque isso não é bom. Ou seja, naturalmente, você sempre buscará o bem. Por isso que você não pega uma arma e não mata seu semelhante agora. Você é livre para fazer isso. Você é livre. Você é livre para fazer essa ação, mover essa ação. Você tem seu livre-arbítrio. Mas por que você não faz isso? Porque você é livre realmente. Você é livre para não fazer o mal. Quando você começa a fazer o mal, você não é livre, você é escravo. O liberalismo é uma escravidão, não é a liberdade. Portanto, o regime máximo do liberalismo, que é a democracia liberal, ele é um regime que traz a escravidão, não a liberdade. Essa red pill que as pessoas têm que tomar.